Recording in progress, essa é a aula do Med School. Hoje são 14 de maio e hoje é sábado, um sábado frio no Rio Grande do Sul. E galera, me faz uma pergunta da página de número 6 da apostila, questão de número 8, e a gente está lendo o texto, então, por favor, acompanhe a gente lá na leitura do texto, tá? Share screen, ok, sharing screen, ok. Então, sempre lembrando, então, galera, que quando um substantivo em inglês, está aqui, man, vem precedido em inglês por adjetivos. Esses adjetivos que são colocados na frente do substantivo e dão uma qualidade a este substantivo. Então, quando a gente diz tall Brazilian man, Brazilian e tall são os adjetivos do man. Quando eu digo I have an 11-year-old son, son é o substantivo e 11-year-old é o adjetivo, jovens. Lembrando que ele perde o S, porque adjetivos em inglês não levam S. Na linha 3 do texto, o autor diz assim, imagine there was, deixa eu maximizar aqui para não fazer os olhos de vocês sofrerem, galera. There was é o verbo haver no singular, no passado. Então, em inglês, eu tenho there. Se eu juntar um there com o verbo to be, eu tenho o que chama de verbo haver. E as variações podem ser assim. There is, que significa a. There are, que também significa a. Opa. Ok? Então, de novo, there mais to be significa haver, e quando eu tenho there mais is significa a, there mais are significa a. A minha pergunta, jovens, é qual a diferença? Bom, a diferença é que there is é o a do singular e o there are é o a do plural. Pita, como assim? Eu posso dizer assim, there is a dog on the bed. Tem um cachorro na cama, né? Quantos dogs? Um dog só. Verbo no singular. There is. Agora, eu posso pegar a mesma frase. Ctrl+C. Vamos para cá. Não. Ctrl+V. E posso dizer assim, ó. There is a dog on the bed. E eu posso, se eu tirar a dog e colocar two dogs. Aí, no lugar de there is, eu vou colocar there are. A vantagem do português é que na nossa língua, galera, nós temos o verbo haver, que funciona tanto para singular quanto para plural, e por isso ele é um verbo impessoal quando fala de haver. Seguindo a regra de 3, né? Se eu pego o verbo to be no passado, there was, a tradução será havia. Telefone silencioso, Pita. Havia. E se fosse there were, a tradução vai ser havia. E todas as outras formas de passado. Havia, houve, houvesse, tudo there was ou there were, dependendo se é um cachorro só ou se fosse mais de um cachorro. Lá no texto diz, o filho abre aspas e diz, imagine, perguntinha no chat. Obrigado pela pergunta. A pergunta é, qual o significado de was? Então, lembrando, is é o verbo to be, né? No singular, e o are é o verbo to be, então, nesse caso, no plural. Então, isso aqui é, isso aqui é são, por exemplo, né? Então, ele é, ele está, eles são, eles estão. There was é o passado do is, então, significa era, estava, por exemplo, enquanto were pode ser o do plural, pode ser, né? Porque tem o you, e ele significa eram ou estavam, tá? Se você lembrar do verbo to be, que é ser ou estar, né? Aí você vai ver, is é o singular, are é o plural, was é o singular, was é o plural no passado. Espero que tenha resolvido a pergunta. Se não entendeu, desculpa, se eu não expliquei bem, por favor, me avisa lá no chat. Beleza? Excelente, excelente, excelente. Aí o filho diz assim, imagine então se tivesse um apocalipse zumbi, eu não sei se crianças de 11 anos se preocupam com isso, e eu tivesse uma nuclear blaster gun, uma arma nuclear de destruir, né, destruir os zumbis. Você percebeu que tem zumbi no texto, né? Ele continua
né, no segundo parágrafo, vocês já leram o texto, então eu não vou ler o texto de novo com vocês, eu vou só chamar para coisas que me chamam a atenção no texto, tá? Então, ó, o segundo parágrafo, ele continua falando dos zumbis, né, falando sobre a irmã dele, da Blaster Gun, né, mas aí eu vou para o terceiro parágrafo, tá, gente? Gostaria que vocês lessem comigo o parágrafo, a frase que diz assim, ó. Yet, depois do day, tá, gente? Ele não é dividido muito bem em parágrafos, mas eu consigo fazer com vocês aqui, tá? Se você seguir descendo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, na linha 12, tá? Diz assim, ó, eu vou pedir para que vocês leiam para vocês esse trechinho. Yet, we have the nuclear blaster conversation all the time when it comes to anti-corruption. Hypothetical example. Linha 2, tá? Eu estou lendo em inglês para dar tempo de vocês lerem em português. So, there's this systematically corrupt country and we need to fight corruption. Imagine it has a vibrant, free, non-partisan, safe, well-resourced civil society. Imagine it has a clean private sector, not seeking advantage, not satisfied with existing status quo. Até aqui. Tá? Eu gostaria que vocês lessem, então, dessa linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, linha 12. Leiam, por favor, até a linha 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por favor, leiam até a linha 18. Eu vou dar alguns segundos para vocês fazerem isto. Se você está assistindo esse vídeo, arraste para quando eu parar de tomar a água. Pronto, já dei o tempo da galera que está lendo de ler o texto, né? Como de costume, eu não peço para vocês se exporem durante as aulas em vídeo, então eu mesmo vou fazendo as perguntas, tá? Yet. Marca essa palavra, por favor, porque a maior parte dos estudantes do inglês erra esta palavra lá na linha 12, da página de número 6, a palavra yet, tá? Eles aprendem como ainda, tá? Quando tem aula de presente perfeito. Mas no começo de uma oração, né, entre duas orações, né, ele vai significar embora, porém, entretanto. E quando perguntarem para vocês qual a função, porque vai ter provas que vão perguntar isso, você vai dizer assim, oposição. A mesma coisa que você faz com o mas, porém, entretanto, todavia, contudo. A mesma resposta que você daria para um but. Não cabe but porque é começo de oração, tá? E o texto é formal. Mas, embora, né, nós temos, né, temos a conversa sobre essa arma nuclear, né, toda vez... all the time, o tempo todo. Linha 2, quando o assunto é, linha 13, quando o assunto é a luta contra a corrupção. Percebendo, colega, que agora a gente está indo para a tua resposta. Perguntou assim, na questão 8, como é que eu sei se a resposta é A ou é B? Tá? A gente tem essa conversa sobre arma nuclear quando a gente fala de corrupção. Aí ele começa. Um exemplo hipotético, linha 14. Então, há esse sistema, aliás, esse país sistematicamente corrupto. De novo, hipotético. Esse país não existe, né? Capaz, um país corrupto, jamais, né? E, 14 ele diz, então, há esse país sistematicamente corrupto. Se vocês olharem, você tem a palavra country, substantivo, país, e antes vem systematically corrupt. Corrupt é o adjetivo do país. Corrupt antes do substantivo. Há esse país sistematicamente corrupto e nós precisamos lutar contra a corrupção. Imagine que ele tenha, atenção agora, colegas, linha de número 15. 12, 13, 14, 15, isso, linha de número 15. Imagine que ele tenha, sublinha para mim, vibrant, sublinha, free, sublinha, non-partisan, sublinha, safe, sublinha, well-resourced, sublinha, civil, mas não sublinha society. Você vai sublinhar, então, vibrant, free, non-partisan, safe, well-resourced e civil. Ok? Society é o substantivo. As outras palavras que você sublinhou são todas adjetivos de substantivo, como era 11 anos de idade e obcecado por zumbi. Leio para você agora a tradução. Imagina que ele, o país, a palavra it nessa linha refere-se ao país, tenha vai lá para a linha seguinte, sociedade civil,
com muitos recursos, né? Segura, não partidária, livre e vibrante. Todos adjetivos da sociedade civil. E aí ele vai continuar falando nesse parágrafo, né, do setor privado, que o setor privado não quer tirar vantagens, blá, 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 tá? Agora eu quero que você desça para mim, por favor, linha 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, tá? Tô lá na linha 28. Aí você vai lendo, tá? E aí você vai ver que no parágrafo que começa na linha 27, 26, 25, 24, 23, né? Ele começa a dizer, olha, a gente tem essa imagem infantil, né? Numa visão sobre corrupção, blá, 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 e ele segue, tarará, né? E aí, no próximo parágrafo, ele vai dizer assim, mas se os zumbis não fossem reais... Opa, pergunta lá na chamada. Ah, verdade, desculpa. Status quo. Lá no texto, vocês vão encontrar a expressão status quo, linha 18, tá? O status quo são as coisas como elas estão, né? Então, vocês leem jornal ou assistem telejornal, às vezes alguém vai dizer, nós queremos a manutenção do status quo, né? A gente quer a manutenção das coisas como elas estão. Eu não sei o termo em latim, mas status quo. Mas a gente pode aprender em inglês para o latim. Vamos lá para a tela. O estado existente ou condição, status quo. Isso é latim dentro do inglês. Sim, tem muito latim dentro do inglês, tá, gente? Status quo, o estado existente ou a situação. Então, respondendo a pergunta, tá? Ele começa falando o texto sobre zumbis, tá? E aí ele vai no segundo movimento, lá na linha 12, começa a falar de corrupção, tá? E aí ele vai avançar, e aí ele vai lá para o último parágrafo. Eu vou para na página de número 6, coluna da direita, terceira linha, tá? Aí ele diz assim, olha, a minha preocupação é que a gente não consiga melhorar, improve, esse sistema anticorrupção, e ele diz da mesma forma que a gente luta com zumbis. Por isto, e apenas por isso, o título do texto é: será que lutar contra zumbis, ou seja, ter uma arma poderosa contra os zumbis, tipo a arma nuclear que destrói os zumbis, será que a gente tem uma arma poderosa de destruição da corrupção? E é por isso que a letra A é o título do texto. A colega que perguntou, se quiser me dizer lá no chat se entendeu ou não, se a explicação foi boa ou não, se faz sentido ou não, eu estou à disposição, aguardo, colega, eu estou olhando a tua mensagem ali no chat, me disse, excelente, excelente, colega, muito, muito, muito bom, muito bom. Stop sharing. Joia, o que eu vou fazer agora? Então agora, pessoal, como a gente tem 9 minutos ainda nessa chamada, eu vou encerrar a chamada, tá? E aí, porque parece que os vídeos estão ficando muito compridos para subir, eu vou encerrar a chamada aqui, vocês clicam no mesmo link e eu volto com vocês, mesmo link que vocês receberam, tá? Vou encerrar a chamada, a gente entra no mesmo link e segue o restante da aula, tá bom? Que a gente não vai ser surpreendido com a aula acabando no meio. Mesmo link, por favor.